Galera, o time do Corinthians segue muito próximo de contratar o jogador Felipe Coutinho do Aston Villa, né? O jogador que joga a Premier League, jogador de 30 anos, né? Que nos últimos anos aí não tem jogado muito bem no futebol europeu e tem um possível retorno ao futebol brasileiro. E o jogador cogita voltar e disputar aí um campeonato brasileiro, Libertadores pelo time do Corinthians. Lembrando que Felipe Coutinho foi revelado pelo time do Vasco. O Vasco também entra na briga pela contratação do jogador Felipe Coutinho, mas tudo indica que o jogador tem interesse em atuar mesmo pelo time do Corinthians, né? E deixa a opinião de vocês, o que vocês acham do Felipe Coutinho no Corinthians. Será que ele vai conseguir desenvolver o grande futebol aí que fez o jogador ir para diversos clubes da Europa e seleção brasileira? E não esquece, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E bora acompanhar aqui mais um corte do Sport Center do ESPN falando tudo sobre Felipe Coutinho. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito total ESPN do Grupo Disney. O meia do Aston Villa, Felipe Coutinho, pensa em voltar ao futebol brasileiro e o Corinthians está de olho, está interessado. Vamos lá com o Eduardo Afonso e mais informações do mercado da bola alvinegro. O Corinthians também está realizando a sua primeira parte de pré-temporada que termina nesta sexta-feira. Por enquanto, como caras novas, o técnico Fernando Lázaro e toda a sua comissão técnica e o atacante Romero, que está de volta ao Parque São Jorge. Mas o Timão quer fechar ainda nesta semana a contratação do lateral esquerdo Matheus Bidu. O atleta estava praticamente acertado, mas o Guarani colocou algumas condições financeiras que fizeram com que o negócio não caminhasse conforme o Corinthians queria. Agora existem duas possibilidades: a contratação em definitivo ou quem sabe ele chegar por empréstimo de uma temporada com os direitos fixados. Essa contratação de Matheus Bidu é muito importante para um outro negócio: a saída de Lucas Piton. O atleta tem proposta do Vasco da Gama. E para liberá-lo, o Corinthians precisa ter um substituto, um jogador que atue na posição. Piton já teve uma proposta recente do Olympiacos. O Corinthians não negociou, mas agora entende que se vier uma boa proposta do Vasco da Gama, ele pode sair em definitivo. A grande dúvida da torcida é se virá mesmo o Felipe Coutinho, jogador do Aston Villa. O Corinthians está monitorando o mercado. Depende muito daquilo que acontecer a partir da abertura da janela de vendas em 10 de janeiro. O Corinthians até lá vai manter contatos com o empresário do atleta, o ex-dirigente corintiano Kia, e também com representantes do Aston Villa. O objetivo é, se não aparecer nenhuma proposta da Europa para Felipe Coutinho, convencer o seu empresário e o clube inglês a colocá-lo por empréstimo no Corinthians por uma temporada. Uma última notícia: Luan, que não havia se reapresentado com o elenco, voltou a trabalhar com o grupo de atletas no início desta semana. Porém, embora esteja treinando, não será aproveitado pelo técnico Fernando Lázaro na próxima temporada. Eduardo Afonso para os canais ESPN. Muito bem, vamos falar então de toda essa história de Coutinho no Corinthians, mas teria de esperar, André. Não deve ser um movimento muito fácil, e Antero também quer a tua opinião em relação a isso, mas dá para esperar, afinal é o Coutinho, né? Depende, viu, Marcela? Imaginava-se que o Coutinho disputaria a Copa do Mundo, ele encontrou um lugar de volta no futebol inglês, onde ele jogou bastante bem na primeira passagem. Começou muito bem, nós mostramos aqui nos nossos canais algumas boas atuações, gols do Felipe Coutinho, mas aí a parte física não ajudou, houve uma lesão, ele no momento em que se machucou e oficialmente ficou fora da Copa, já não vinha jogando bem no seu clube, não era titular, não foi por coincidência que passou-se a se falar sobre Everton Ribeiro na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo, porque os caminhos eles iam indo para sentidos opostos, né? Se não me engano, foi no mesmo fim de semana que o Flamengo ganhou a Libertadores com uma ótima atuação do Everton Ribeiro. O Coutinho não foi titular pelo seu time na Inglaterra, entrou no segundo tempo de uma partida que o Aston Villa perdeu de 4-0, alguma coisa assim, muitos gols do Newcastle, não me lembro o placar. Então, assim, compreende-se a vontade dele de voltar ao Brasil e o certo alvoroço que isso causa, mas o Corinthians é um clube que precisa tomar cuidado com a forma como investe
e não pode errar no sentido de colocar muito recurso na contratação de um jogador que, do ponto de vista técnico, talvez não entregue aquilo que se imaginava. A carreira do Coutinho é uma carreira extremamente elogiável, ele fez muita coisa importante no futebol. Eu, de maneira nenhuma, estou aqui dizendo que não é mais uma boa ideia investir nele, mas um clube como o Corinthians precisa tomar cuidado. Se fosse um clube com suas finanças em dia, com o seu orçamento direitinho, como o Palmeiras, como o Flamengo, aí é uma outra questão. Você tem condições de fazer uma contratação baseada no bom senso e naquilo que é razoável. Quando se trata do Corinthians, na situação que o Corinthians atravessa, talvez seja mais uma situação de querer prometer ao torcedor uma contratação bombástica quando o time não precisa disso. Sim. O Corinthians não precisa de uma contratação bombástica, nem de uma, nem de duas. O Corinthians precisa montar a sua equipe de acordo com o que a comissão técnica, que já vai começar a trabalhar daqui a pouco, entende que é o necessário. Antero, claro que é importante ver quanto vai custar, se cabe no bolso corintiano, mas a fiel torcida se divide em duas partes aí. Uma que se empolga, fala, opa, Felipe Coutinho, e a outra que fala, a gente achava que o William ia sobrar também no futebol brasileiro, e não foi isso que aconteceu, né? Tem que ver como ele volta também, né, Antero? Ou você acha que ele chega e dá show nos gramados brasileiros? Olha, eu vou te falar uma coisa, é uma dificuldade falar depois do André, porque eu só tenho que referendar o que ele disse. Então, se eu fizer um comentário adicional, será repetitivo e eu concordo com tudo que o André disse. Só acrescentaria o seguinte, se ele voltasse no Brasil e fosse jogar no Palmeiras ou fosse jogar no Flamengo, e estou citando os dois, não é por acaso não. Ele seria, digamos, um acréscimo. Seria um jogador importante dentro de elencos fortes. Não seria visto como o cara. Epa, chegou o Felipe Coutinho, esse cara vai resolver. Talvez no Corinthians seria visto dessa maneira, como foi o William, e não deu certo. Então, o peso dele no Corinthians a responsabilidade dele no Corinthians seria muito maior do que nesses dois que eu citei. Daria conta do recado? Não sei, é uma incógnita. Com tudo isso que o André citou, sobretudo nesta última temporada. E acrescento apenas mais uma coisa. O Corinthians trouxe de volta muitos jogadores com um histórico espetacular. Alguns vingaram, outros não. A gente pode falar, mas deu certo, ele está na Libertadores, chegou à final da Copa do Brasil. Ou seja, a qualidade desses atletas, mesmo já com mais de 30, acabou sendo fundamental para esse sucesso. Mas é importante mesmo avaliar. Será que um elenco com muitos jogadores, com idade alta, vai funcionar por muito tempo? É um desafio até para o Lázaro neste ano. Será que aguentarão esses atletas o pique e as competições importantes das quais o Corinthians participará? Então, eu acho que isso também deve ser levado em consideração quando se fala de Felipe Coutinho voltando para cá. Valeu, Antero. Antero ainda na transição, né? Sim. Do departamento médico para os gramados. Mas nesta quarta-feira te espero aqui em mais um Sport Center, tá, Antero? Um grande abraço. Galera, eu também acho são contratações arriscadas, né? Jogadores que não vêm jogando bem em seus clubes, jogadores beirando aos 30 anos. Mesma coisa eu falo do Romero, o Corinthians trazendo o Romero como jogador, jogou lá em 2018, né? Que se eu não me engano a última passagem dele pelo Corinthians, né? Ganhou muita coisa, um jogador muito esforçado, não é craque, muito longe disso, mas é um jogador muito esforçado, que corre o tempo todo. Aí eu falo, será que ele tá naquele mesmo ritmo de 4 anos atrás, 5 anos atrás? Essa que fica a pergunta, né? Será que vale a pena mesmo correr esse risco? O jogador vem, joga alguns meses, não joga bem, aí você vai fazer o que com o jogador? Eu acho que no futebol tem que pensar em jogadores que estão jogando no momento. Você não pode pensar um jogador que jogou 5 anos atrás, ele jogou bem no clube. Entendeu? Que não adianta, ele jogou 5 anos atrás, e agora? Qual é o histórico dele? Ele tá jogando bem? Vale a pena trazer? Porque assim, o Coutinho seria uma boa. O Corinthians trazer, é um jogador de 30 anos ainda, não é um jogador que eu considero assim idade avançada. Dá ainda para oferecer um bom futebol ao time do Corinthians. Mas sendo que é o seguinte, a torcida do Corinthians cobra muito. O William não deu certo porque a cobrança, ameaça, essas coisas todas que acontecem com os jogadores do Corinthians. Todo mundo sabe como é que acontece. Felipe Coutinho
está preparado para essa pressão do Corinthians? Se não tiver, é melhor ele voltar pro Vasco, mas o Vasco vai ter o dinheiro, vai querer pagar o valor que o Felipe Coutinho recebe? O Corinthians deve estar disposto a pagar, cheios de dívidas, entendeu? E mesmo assim eles ainda querem insistir, entendeu? Em certas contratações de risco, entendeu? Vale muito avaliar. O Romero, para mim, eu não sei se vai ser uma contratação assim como o corintiano tá tão otimista, não. Um jogador que jogou 5 anos atrás, teve passagem boa, é um jogador esforçado, mas será que agora cabe na equipe? Né? A torcida é que o jogador consiga, né, desempenhar um bom futebol, né, que é assim que o torcedor espera. Então nós vamos aguardar e monitorar aí para saber como que vai vir o jogador. E o caso do Felipe Coutinho também, parece que a vontade do jogador é atuar pelo time do Corinthians em 2023. O Vasco também está correndo atrás, está tentando também repatriar o jogador, mas parece que a opção dele mesmo é jogar pelo Corinthians, uma equipe que vai jogar Libertadores, tem aí uma equipe mais competitiva do que a do Vasco, né? De repente, futuramente ele possa estar voltando à equipe do Vasco. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.